Chama eu. Gravando. Então, nós temos o seguinte. Como foi dito na aula anterior, as questões referentes ao módulo 9, que fala sobre a polaridade das ligações e das moléculas. Vamos lá. João Rodrigues, resposta aí da questão 1. Compartilha aí conosco. Eu marquei que a alternativa 1, a 4 e a 16 estavam certas. E a soma da 20. Correto. Questão 01, 04 e 16. Certo? Confere aí, galera, todas as respostas da questão 1. Né, Sim. Ok. Vamos para a questão 2. Questão 2. Eu quero aí Lucas Cavalcante. Resposta, Lucas, da questão 2. Deixa eu ver. Letra C. Letra C. Alguém fez outra alternativa? Letra D. Letra A. Letra A. Letra A. Corrija aí. Letra A. Alternativa correta. Letra A. Vamos para a questão 3. Rebeca, diz aí a questão 3, por favor. Qual módulo? É o módulo 9. Ah, pensava que era módulo 10. O meu é... Vê aí se o meu Caraca. é igual ao do senhor, professor. Peraí. Dá para ver? A respeito da geometria. Não, o meu é assinala a alternativa que apresenta compostos químicos que tenham, respectivamente, ligação covalente polar, apolar e ligação iônica. Não é essa. Laisa, o seu é esse? O meu é igual do senhor. A respeito da geometria. Isso. Então, diga aí a sua resposta. B. Isso, letra B. Ô, Rebeca, depois você manda para mim esse seu livro que eu faço a correção, tá? Certo. As suas respostas, que eu faço uma verificação, tá bom? Eu acho que o seu livro do ano passado é? Uhum. Ah, então deve ser por isso. Ô, professor. Oi. Muito bem, era ano passado. Pronto, tranquilo. Aí você faz igual a Rebeca, manda para mim depois que eu faço a correção, tá? Então, vocês acompanhando aí. Módulo 10. Vamos aí. Henrique. Posso falar? Letra C. Primeiro, letra C. Letra C, muito bem. Acertei. Thalita. Vamos lá, Thalita. Questão 2. Professor, que você pediu logo a única que eu não consegui fazer. Quem fez aí a questão 2? Bárbara. Eu C. Letra C. Também. C. Letra C. C de careca. C de careca. Ei, Cala a boca! tá todo mundo doido, todo mundo errou. É letra D. Ixi. Letra D? Questão 2, letra D. Não disse que era D? Acertei. Acertei. Questão 3. Vamos aqui. Vitor Emanuel. Vitor. Fiz não, professor. Débora. Sabrine. Eu fiz. Cadê Débora? Débora tá só aqui o nome, né? Oi, professor. Oi, Débora. Você fez a questão 3? Fiz não. Felipe, fez a questão 3? Rapaz, não precisa ser, mas eu botei sal de cozinha. Oi? Eu botei sal de cozinha. Letra? É. Sal de cozinha? É. Não. Quem fez? É letra C. Letra D. Eu coloquei letra C. Letra D. Acertei. 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 Por que, velho? Até gente. Eu acertei vocês não, viu? Vamos lá, módulo 11. Vitor Antônio. Vitor Antônio, questão 1. Cuide, Vitor. Marquei letra C, professor. É letra B. Letra Coloquei B. letra C. É Vitor Antônio, João Neto.
Letra B, viu? B de bola. Letra B. Ele já errou. É broco. Yasmin, bom entendi. dia, Yasmin. Questão 2, Yasmin. Responda aí pra gente. Oi, marquei a letra C. Não, essa, professor. Oi? Não entendi. Não fez não essa. Ah, não fez? Micael, Letra D. letra D? É. Não, é letra E. Letra E. Porra. Questão 2, letra E. Deu o quê? Vitória. Vitória. Vitória, bom dia. Vitória. Cadê Vitória? Vitória tá só aqui o nome. Vitória Gabriele. Ela tem não, livro ainda. Ah, tá, tudo bem. Cíntia. Eu marquei letra C. Marcou letra C. Flávio, qual foi a resposta que você marcou aí no terceiro? Marquei a letra C também. Geisela, tem livro? Qual foi a resposta? Tenho. A minha resposta foi a letra D. Correto, letra D. Então, corrija aí, viu, Cíntia e Flávio? Corrijam aí. Questão 3. Módulo 12. Vamos lá, módulo 12. 12 não deu não pra fazer. 12 ninguém fez não. Então, eu vou ler aqui para vocês vão aí já respondendo, tá certo? Então, o módulo 12 diz o seguinte: a ionização do ácido clorídrico na água produz. Então, como é que nós vamos fazer isso? Você vai pegar o HCl e vai agrupar na água. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vai ficar isso aqui. Apareceu aí a tela branca? Apareceu. Sim. Então, vocês têm, ó, HCl, né? Mais, porque ele diz que vai reagir com água. Então, H2O. Então, essa reação vai produzir o quê? Vai produzir a nossa água oxigenada, né? Na verdade, a água oxigenada não. Vai produzir o nosso cátion de hidrogênio, que é isso aqui, positivo, e vai produzir o ânion, né? Porque você tem o seguinte, ó, aqui nós temos um composto do ácido e aqui nós temos a água. Qual é a função da água? Quebrar a molécula de HCl. Então, quando ocorre a dissociação, lembra quando eu disse para vocês? Na dissociação, nós vamos ter os íons. H+, mais Cl-, né? Então, isso aqui vai ser a dissociação. Como ele está junto com a água, ele já tem H2, então, com mais um H, fica H3. E o O já fica aqui como um processo de radical para a formação do nosso ânion. E o Cl, ó, continua sozinho, porque ele é o nosso ânion que está, então, presente no composto. Então, pela fórmula aqui, ó, que nós temos descrito, então nós já sabemos que a alternativa, nesse caso, vai ser a letra A. Então, primeiro, letra A. Segundo, no segundo diz o seguinte: os ácidos são substâncias químicas sempre presentes no cotidiano do homem. Por exemplo, durante a amamentação, era comum usar-se água borricada, uma solução aquosa que contém o ácido bórico, para fazer a asepsia do seio da mãe para a limpeza mais forte da casa. Emprega-se o ácido muriático. Então, ele está falando aí do ácido bórico, está falando do ácido muriático e depois ele fala do ácido clorídrico. Nos refrigerantes encontra-se o ácido carbônico. No ovo podre, o mau cheiro é devido à presença do ácido sulfídrico. Então, ele tem aí, né, 4 substâncias, né, que vão estar atribuídas. Ele quer saber qual é a fórmula molecular desses ácidos, né, representados.
Então, nós temos o seguinte, o ácido bórico, ele é feito aí, ó, H3PO3. Ácido bórico, H3PO3. Depois, nós temos o ácido clorídrico, né, que ele fala aí. Então, o ácido clorídrico é o nosso HCl. Depois, nosso ácido carbônico é o H2CO3. É letra A, né, professor? Aí, oi? É letra A? Não, não, é letra E. Porque aí na letra A, H2CO2 não é carbônico, é carbonoso, porque usou o menor. Né? CO2 e CO3. Aí o 2 é oso, o 3 é ícaro. Aí a resposta é letra E, questão 2. E na questão 3, nós temos aí o HCl quanto ao número de hidrogênio ácidos, ao número de elementos químicos e a presença do carbono, né? A presença de oxigênio e do estado físico classifica. Então, aí é simples, né? Porque nós só temos um átomo de hidrogênio, então ele é monoácido. Temos 2 elementos, né? Então, ele é um binário. É uma substância inorgânica, é um hidrácido, porque não tem oxigênio, e ele é gasoso, né? O ácido clorídrico, ele é gasoso. Então, nós temos aí a letra B de bola, certo? Ele é gasoso porque ele aí, nesse caso, ele é um ácido volátil, tá? Não esquecer que os ácidos voláteis, ele tem essa característica gasosa. Ok? Ok. Bom, alguma pergunta, pessoal, aí? As atividades é para enviar por e-mail ou pelo WhatsApp mesmo? Não precisa enviar não, porque a gente já fez a correção agora, tá certo? Ah, tá certo. Aí não precisa não, enviar nada não. Bom, dando sequência aí, voltem lá no livro da teoria. Qual é a terceira mesmo? B. Oi? Terceiro, letra B de bola. No livro de teoria, né, voltam aí, na página 142, nós vamos ter aí o comportamento físico dos gases, né? Então, agora nós vamos poder compreender um pouco sobre o estudo dos gases, né? Os gases, nós sabemos que são substâncias que se encontram no nosso cotidiano a partir de misturas. Isso vai estar atribuído principalmente porque essa composição, né, essa mistura, ela está relacionada ao termo homogêneo, porque existem afinidades entre esses elementos e, por isso, configura em formar uma mistura homogênea. Nesse caso, nós vamos poder observar que os gases, eles não reagem entre si, né? E isso faz com que esse comportamento seja único e puro. Por isso que diz que os gases, eles são puros, né? Os elementos que contém lá na família 8A, na tabela periódica, ele tem essa configuração de pureza simplesmente porque eles determinam essa falta de ligação, né? Essa falta de reação com os outros elementos e até com eles mesmos. No livro de vocês, aí vocês vão observar que ele diz a composição desses gases, o estudo, né, analítico desses gases, basicamente está atribuído a 3 grandezas: pressão, volume e temperatura. Essas 3 características, essas 3 grandezas, são fundamentais para poder analisar esse comportamento. Professor, mas eu tenho que usar essas 3? Não, né? As 3 você vai ter um gás ideal, seria a forma mais, dizendo assim, correta, né, de poder chegar mais próximo de uma forma mais exata do comportamento de um gás. Mas você pode trabalhar, no mínimo, com 2 grandezas: pressão e volume, pressão e temperatura, volume e temperatura, tá? Você pode trabalhar com 2 grandezas dessas. É necessário que, para um gás ideal, você tenha as 3. Que aí nós vamos poder dividir esses comportamentos em 2 estágios, em 2 fases: a fase inicial e a fase final, né? A fase inicial é antes do processo, antes de qualquer transformação, antes de qualquer influência
que ele vem a ter, né, desse gás com outras grandezas externas. E a temperatura e o volume e a pressão final vai representar a composição depois dessas transformações, que é o que nós vamos, então, poder observar aqui na imagem. Vocês vão encontrar aqui na fórmula, né? Então, ele faz o PVT, né? Então, o que vai ser esse PVT? Pressão, volume e temperatura. Quando você utiliza a letra I ou o número 1, significa inicial. O número 2 ou F significa final. É pós, né? É o segundo momento, certo? Depois. Então, nós vamos poder utilizar a fórmula, né? Que ele coloca a fórmula em relação à equação de Clapeyron, porque na equação de Clapeyron, o que ele trabalha? Trabalha com o número de moléculas, PVNRT. Então, esse N vai estar representando esse número de moléculas. Como é que nós podemos calcular esse número de moléculas? Alguém está lembrado? Como é que calcula o número de moléculas? Px é igual a 34. Não. Qual é a fórmula que a gente usa para calcular o número de moléculas? Alguém lembra? Não. Tá todo mundo Oi? O número que vem do lado do elemento. O número de moléculas? Não, ali é de átomos. Ali é o número de átomos, né? Que é aquela constante de Avogadro, né? Aquela já é outra situação. Para calcular o número de moléculas, gente, nós vamos usar a massa dividido pelo peso molecular, ou a massa molar, né? É aquele M sobre N, né? Então, N, que é o nosso número de moléculas, está aqui na fórmula, ó, N, vai ser igual a massa, que é o nosso M, dividido por M, né? Professor, mas qual a diferença de um M para o outro? O M do numerador é a massa qualquer, é uma massa que é dada na questão. Já o M no denominador, o M maiúsculo, é aquele M que é referente ao átomo, a massa atômica, tá? Então, quando não é dada a questão o número de mol, o número de moléculas, então você pode calcular utilizando essa expressão, a massa dividido pela massa molecular, que seria, na verdade, deixa eu colocar aqui para vocês poderem entenderem, né, do que eu estou falando. Seria isso aqui, ó. N é igual a massa dividido pela massa molecular, certo? Então, essa fórmula, você pode, então, calcular o número de mol. Lembrando que lá na equação de Clapeyron, né, nós temos PV é igual a NRT. Então, esse N aqui, ó, esse N aqui é o que vai corresponder a essa fórmula simplificada. Massa dividido pela massa, tá certo? Então, esse M minúsculo vai representar a massa que é dada na questão, a massa da substância, e esse M maiúsculo é a massa atômica, é a soma, né, de todas as massas referente à substância, tá certo? Entendido, gente, aqui? Sim. Sim. Ok. Bom, então vamos voltar, né, lá no livro. Então, nós temos aqui. Veja que aqui ele faz uma simbologia, né, desse comportamento, né, dessa análise físico, né, do gás, principalmente atribuído às equações, tá? Porque ele faz uma soma. Professor, mas por que essa soma? Porque como você vai trabalhar com mais de um gás, né, você tem uma substância, você tem uma mistura, né? Então, essa mistura ela vai atribuir a mesma fórmula. Eu quero que você entenda a primeira fórmula, porque se você entender a fórmula, você identificar, então você vai aplicar essa fórmula para todas as substâncias gasosas presentes no sistema. Então, por isso que aqui ele utiliza o quê? Uma soma, certo? Então, ele coloca aqui, ó, N total é igual a N1 mais o N2, ou seja, são duas substâncias. Por que são duas? Porque nós vamos trabalhar com duas moléculas. Então, quem é esse N? É aquela fórmula lá, mais aquela fórmula de novo. Só que você tem que usar dados específicos daquela substância. Vamos supor aqui, ó. Aqui ele colocou do hidrogênio e botou o hélio. Aqui, ó. Estou passando o mouse, tá? Então, ele usou o hélio e usou
o hidrogênio. Aqui na fórmula do hidrogênio, eu não posso usar nenhum valor, não posso usar nenhum dado que não seja do hidrogênio. Só e somente só do hidrogênio, tá? Então, vocês precisam ter cuidado também nessas identificações. É importantíssimo a gente poder descrever, certo, esses dados para ser aplicados aqui na fórmula. Então, a soma do comportamento de vários gases vai dar origem ao comportamento final desse gás. Tá? Então, a fórmula aqui, ó, que ela está mostrando, é só para vocês terem a ideia de que você está trabalhando com uma mistura gasosa. Então, são vários gases ali contidos no mesmo sistema. Um ponto importante que ele vai falar aqui é a densidade dos gases. A densidade de um gás ela pode ser analisada sob duas formas. Primeiro, falando da densidade absoluta e falando da densidade relativa. Qual a diferença de uma para com a outra? A densidade absoluta, vocês podem até grifar aí no livro de vocês, é chamada de massa específica, ou seja, a massa da amostra. É aquela densidade, aquele cálculo da densidade que a gente fez lá no processo de solução, que a gente já fez lá no processo de misturas, né? Lá no primeiro ano, certo? Então, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, essa é a que nós chamamos de densidade absoluta, certo? Que é aquela que a gente também já comentou sobre o corpo afundar, o corpo flutuar. Então, é essa densidade absoluta aí. A massa da substância dividido pelo volume da solução no qual está inserida. A partir dessa densidade, se consegue, então, determinar esse comportamento, porque aí nós vamos observar que vai estar dependente da temperatura e pressão que vai estar inserida nesse processo dessa densidade, certo? Então, a temperatura e a pressão vão estar onde? Na equação de Clapeyron. Por isso, a importância daquelas grandezas de serem atribuídas, de estarem associadas, interligadas para esse cálculo dessa densidade. Porque a gente poderia imaginar, mas um gás ele já está livre. Se um gás ele já está livre, para que vai ter densidade? Ele vai flutuar. E aí a gente vai observar que a partir dessa densidade relativa, o gás ele não vai flutuar, certo? Por quê? Porque agora ele pode ter condições de temperatura e pressão que venham equilibrar ele na atmosfera. Então, a gente vai observar que ele tem um peso, né? Que aí ele vai ter essa ordem de medida que vai estabelecer essas duas configurações. Aí, nesse caso, nós vamos precisar, né, dessa relação com o atmosférico. Então, veja a diferença. Lá na densidade absoluta, não, você tem o bruto, né? A massa do corpo dividido pelo volume que ele está ocupando. Pronto, a densidade absoluta. A densidade relativa, ela vai estar interligada com o ambiente no qual ele vai estar presente, nesse caso, a nossa atmosfera, né? E aí você passa a descrever diretamente essa relação com a temperatura e pressão. Então, você tem dois comportamentos diferentes de densidade. Alguém ia falar aí? Não? Então, vamos seguir. Bom, pressão parcial, né? O que vai ser essa pressão parcial? É aquela pressão que ela não é exata, né? É aquela pressão que ela está sendo determinada, ela está sendo contribuída a partir da pressão atmosférica e ela vai se estabelecer. Então, ela tem uma certa parcialidade, né? Ou seja, ela vai, então, aos poucos se construindo. E isso, lógico, vai depender do comportamento desse gás. É a questão, por exemplo, quando a gente está respirando, né? Quando a gente está subindo uma serra, a gente não vai né, se cansando, né? A gente vai diminuindo a concentração, né, do gás, né, de respiração. Por quê? A pressão ela está parcialmente alternando, mudando. E isso faz com que essa pressão atmosférica diminua a concentração, o comportamento desse gás presente também na atmosfera. Então, por isso que ele é dito pressão parcial. Essa pressão parcial ela foi postulada ainda nos estudos de Dalton.
Por isso que ele configura aí, vocês vão encontrar no livro de vocês, quando ele fala da lei de Dalton, né, das pressões parciais, que é estabelecer esse comportamento, né, essa somatória que é obtida entre todas as pressões que aqueles gases vão desenvolver, vão compor durante aquela mistura, durante aquela solução. Tá? Aí do lado vocês vão encontrar uma fórmula, tem aí na página 145. Né? Vocês vão encontrar aqui a fórmula, né, desse comportamento desse gás. Ó. Então, você tem um gás A, tem um gás B e o gás C. Veja que quando eles começam a se agrupar, quando eles começam a ter uma mistura, esse comportamento é exercido uma soma. Então, a pressão que eu tinha do gás A, ela vai ser mais a pressão do gás B e ela vai ser somada com a pressão do gás C, porque os três estão se unindo em um único recipiente. Então, todos os valores que eu tenho do primeiro vai ser somado com o do segundo e vai ser somado com o terceiro. É como se os três recipientes, ao se unir, formem um recipiente só. Então, tudo que eu tinha para cada um, vou somar e adquirir um só. Uma só pressão, uma só mistura, né? Uma só densidade, uma só temperatura, uma só constante, né? E uma só molécula, certo? Então, é uma composição, tá certo? Determinando, não esquecer, que a gente está falando, está retratando aí a questão desse comportamento perante uma mistura homogênea, uma mistura em que vai ocorrer diretamente nessas moléculas livres que existem nos gases. Por isso que nós trabalhamos com a somatória, né? Um desenvolvimento somatório. Ô, Kleber. Sim. O Natan pediu para avisar que não vai poder assistir a aula porque disse que ia fazer um negócio em casa. Ok, tranquilo. Obrigado. Aí nós vamos observar, né, a fórmula. Eu quero que vocês grifem aí no livro de vocês, na página 146, tem aqui, ó, a fórmula dessa pressão parcial. Então, a pressão parcial é igual ao número de moléculas, certo? Dividido pelo número de moléculas total vezes a pressão total, tá? Essa fórmula, ela vai dar origem à fórmula seguinte. PA, né, inicial, é igual esse XA que ele coloca aí, certo? Vezes a pressão total. Quem é esse X? Esse X representa a nossa formação da quantidade de matéria exercida durante a mistura, né? Durante essa configuração. Quando eu mostrei para vocês aqui, ó, nessa imagem dos três recipientes formando um, então a matéria se concentrou. Né? Eu tinha três matérias e se concentrou em uma só. Então, por isso que aqui na fórmula ele vai utilizar essa letrinha X, que é exatamente identificando essa quantidade de matéria. Tá certo? Então, grifaram aí, anotaram, é importante. Lembrando que essa quantidade de matéria, ela não tem valores em percentual, né? Não tem um valor em porcentagem. Para você poder calcular esse valor em porcentagem, tem aí no próprio livro, dizendo que você vai multiplicar por 100. Professor, é facultativo? Sim, é facultativo. Tá? Só multiplica por 100 se a questão estiver trabalhando na forma percentual. Caso contrário, não precisa trabalhar em porcentagem. Bom, galera, esse é o nosso assunto que estava programado para a nossa aula de hoje. Tá? Fica aqui aberto para vocês as perguntas ou algum questionamento sobre esse comportamento inicial dos gases, tá certo? Então, está aberto para quem quiser comentar, falar alguma coisa. Está gravando ainda, tá? Então, vou deixar em aberto. Caso não tenha nada para se falar, eu encerro aqui o procedimento para a gente, então, poder falar mais abertamente dos procedimentos.